E hoje o Olá Curiosos começa conversando com a paulista Susan Zeppelini, diretora e proprietária do Base Art Studio and Gallery, no país de Gales, no Reino Unido, onde ela mora desde 1989. É ali que ela ensina sobre cerâmicas artísticas, onde apresenta seu trabalho e representa outros artistas. A Susan é formada pela Escola Pan-Americana de Artes, né? Estudou no Brasil, onde ela nasceu, e depois estudou também na Universidade de South Wales, né? No Reino Unido, Gales do Sul. E entre vários de seus trabalhos, ela foi fotógrafa freelancer da revista Duas Rodas, cobrindo corrida de motos. E ela sempre procurou maneiras diferentes de manifestar sua arte, né? Diferentes é de formas não convencionais. Por isso, Susan já fez trabalhos em capacetes e tanques de motos personalizados. Foi isso que a levou à Fórmula 1. E eu vendo, né, ali o Facebook do irmão dela, o Ricardo Zeppelin, vi imagens da Susan arrumando, assim, pintando um carro da escuderia Fittipaldi. Susan, bom dia. Como que foi que a escuderia Fittipaldi, né, depois Copersucar Fittipaldi, entrou na sua vida? Bom dia, Marcelo. Bom, é uma história até meio engraçada, porque foi assim, eu tinha um namorado na época que eu pintei uma motocicleta para ele, e ele também estava sempre em pista, porque naquela época todo mundo estava em Interlagos e essas coisas todas, né? O pessoal de motocicleta, pessoal de carro, era tudo uma coisa só. E aí o Ilcinho viu a pintura dele, da motocicleta, aí perguntou para ele onde tinha sido feito. Aí ele passou o meu contato, né? Aí ele veio, aí a gente começou a trabalhar juntos. Foi Como isso. é, como é que era essa moto? O que você fez na moto Ah, para ter chamado a atenção? o trabalho que eu fiz, que assim, quando eu comecei a fazer as pinturas em motocicleta, por eu ser artista, né? Eu fazia pinturas completamente diferentes do que o tradicional, que é faixinha, entendeu? Só mudar a cor. Não, eu fazia próprias pinturas mesmo. Porque como eu trabalhei com propaganda, eu fiquei especializada em trabalhar com aerógrafo. E aí, então, quando eu comecei a fazer, fiz uma pintura para um amigo meu na lateral da motocicleta dele, aí ele gostou, aí a coisa foi crescendo e virou a Crazy Bike, foi a minha oficina, que a gente tinha uma oficina onde eu pintava as motos, lá em Moema. E aí ele viu, veio, conversou, gostou, trocamos umas ideias, tal. Eu fiz um esboço mais ou menos, porque na época eles tinham que seguir o logotipo da Copersucar, né? Mas o Cid Mosca já tinha feito uma pintura antes, mas estava assim, acho que ele não tinha muita especialidade ainda em trabalhar com carros, essas coisas. Então estava muito feio, tipo, usou tinta comum, óleo, então tudo enrugado. Aí eu desenvolvi o carro prateado, né? Acho que foi o segundo carro, se eu não me engano. Que é Aí foi isso. Aí o de começou, saiu, 76. e foi aí que eu pintei. Foi de 76, então, Susan, porque o primeiro Isso, foi de 75 e você fez de isso. 76. É. E quando E foi isso. o Wilsinho falou com você, ele disse o Sim. que ele queria, assim, ou deixou você à vontade para criar? Você falou que tinha que ter o logo da Copersucar, mas... Tem que seguir o logo da Copersucar, né? E então eu tentei fazer o mais profissional possível, porque come on, né? É um Fórmula 1, né? Os carros todos maravilhosos e o nosso do Brasil pintado à mão, não, né? Uhum. Então eu dei um super silver, prata, né? Então com muitos pigmentos, as cores eram bem vivas, o carro brilhava de longe, então, né, fiz um trabalho bem, bem legal, bem profissional. E para É, mim foi assim, né? Uau, né? Porque eu era super jovem, imagina, pintando o carro do Emerson Fittipaldi, super fã, né? Foi maravilha. Nossa, fiquei super orgulhosa de mim mesma. E ainda sendo mulher, né? Imagina, naquela época e foi, como foi que uma era, coisa bem interessante, bem legal. e como era esse trabalho? Assim,
Eram quantos carros? Tinha que ficar retocando de uma corrida para outra? Como é que é esse trabalho? Eles têm o cockpit, né? Que é todo em fibra, né? Fiberglass. Então, eles vinham partes, eles traziam. O corpo do carro foi um só, mas tinham alguns, os spoilers, aquelas partes que normalmente são quando estragam nos carros, né? Eles tinham extra partes, então, quando aconteceu uma coisa, só reposição. Então, pintei o corpo todo e algumas partes. E isso é um trabalho de uma vez só, você tem que ficar à disposição Não, foi o uma vez tempo só, todo? foi uma vez só. Isso foi uma vez só. E tem algum E depois segredo? eles vão embora, né? Aí eles vão fazer as corridas. É, é. E tem algum segredo para quando a gente fala de cores que estão ligadas à velocidade? Você fala assim: olha, tem cor que não adianta pintar de marrom que não funciona. Não, tem que ter cor assim. Tem segredos assim, Suzana? Olha, segredos não tem, mas se você é uma coisa meio que natural, né? Se você faz um carro que não, que primeiro, se tiver muita cor, né, vai ficar confuso. Então você tem que ter uma cor básica e que nem no caso, que era o que eu achava super bonito aquele logotipo, era o pássaro com as cores meio que do arco-íris, né? Mas assim, ele pegava a lateral do carro. Então, não o carro todo, o carro metade para cima era prateado, uma parte para baixo prateado, e o centro dele com aquelas faixas. E porque ele tinha essas faixas longas, dava a impressão de que estava andando em mais velocidade, entendeu? E depois de ter feito esse trabalho para a escuderia Fittipaldi, né, da Copersucar, Fittipaldi, outras escuderias procuraram você, perguntaram de você, se interessaram pelo seu trabalho? Não, porque também o que aconteceu depois disso, né? Se eles tivessem continuado, por exemplo, se eles provavelmente iam me contratar novamente no ano seguinte, né? Porque todo ano eles faziam esse trabalho. Mas acontece que a Crazy Bike fechou. Então, aí acabou não teve mais oportunidade de eu fazer, Então, entendeu? aquele Copersucar amarelo não tem nada a ver com você. Você Não, não fez tem o. nada a ver comigo. Nada Uhum. a ver comigo. O meu é o prateado. E por que a Crazy Bike fechou? Não estava indo bem? Agora falou assim, poxa, peguei a Copersucar, agora que eu vou arrebentar. O que Mas aconteceu? coisas de Brasil, né? Teve problemas, eu tive um pouco de problema lá assim, eu era bem jovem ainda, então eu tinha mais sócios. Um sócio era mecânico, aí tinham dois sócios, uma sócia que trabalhava na parte de vendas e um outro que era só escondido, assim, né? Quer dizer, não trabalhava na parte. Mas aí começou a dar uns problemas, aí o Brasil também começou a entrar em crise, né, aquelas coisas, sobe e desce, sobe e desce. Aí a gente acabou que fechou. Aí não E, e teve aí, jeito. e aí você largou a velocidade de uma vez, né? A gente viu o teu Não, trabalho aí hoje. eu fui trabalhar com o Edson na Motocharm, que era uma outra companhia que fazia essas coisas mais tradicionais, né? Aí, como eu saí de lá, quando fechou, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu trabalhei mais um tempo, aí depois parei. Aí parei E aí também. você mudou totalmente a sua linha de trabalho, Suzana. Eu dei uma olhadinha no seu site, né? Vou até colocar aqui também o site para quem quiser conhecer o trabalho da Susan. Assim, agora você mudou radicalmente, né? Você não quis mais saber de velocidade. Né? Assim, não que eu mudei totalmente, porque quando eu trabalhava com as motocicletas, em vez de pintar nas telas, eu pintava nas motocicletas. Então, eu sempre fiz assim uma coisa meio surrealista, né? E sempre fui ligada muito à natureza. Então, foi uma coisa que um progresso, né? Você vai evoluindo de acordo com o que você está vivendo e passando pela sua vida, e isso tudo influencia o trabalho, né? Então, nas minhas pinturas, eu comecei do surrealismo, passar por uma coisa mais abstrata, aí mais natural, e aí eu comecei a fazer, porque eu queria fazer esculturas, né? E aí achei a forma de trabalhar com cerâmica para fazer as esculturas. Aí, hoje em dia eu faço coisas assim, por exemplo, tive um projeto que eu fiz
que foi uma das últimas exposições. Eu fiz, eu fiz peças, vessels, observando a natureza através do microscópio. Então, por exemplo, eram coisas, partículas minúsculas, minúsculas, e eu desenvolvi, fiz uma peça representando cada coisa dessa, entendeu? E trabalhando com cores e coisas mais. Então, é tudo parte de uma evolução, né? A gente, né? O artista sempre passa por essa coisa, mas velocidade ficou para trás. Mas Continuo adorando as motocicletas, continuo adorando os carros, mas não é mais o meu caminho. E você continua assistindo às competições? Assim, estou acompanhando o Mundial. Algumas vezes, sim. Mais Fórmula 1, né? Às vezes, quando eu assisto também. Depois que o Ayrton morreu, eu perdi um pouco do interesse. Não, né? Nunca mais teve ninguém assim que eu queria seguir, follow e torcer pelo rapaz, né? Mas quando vai começar uma temporada, você dá uma olhadinha para ver sim, sempre dou uma os olhadinha. carros, para ver esse Sim, visual. claro, sempre dou uma olhadinha. Não tem jeito. Não dá para escapar dessas coisas, né? Quando você gosta desde de criança, não tem como sair fora, né? E você guardou alguma recordação dos seus tempos ali dessa Fórmula 1? Guardou algum autógrafo? Guardou alguma sua foto? Só aquela foto que o Ricardo tem. Eu na época você não estava nem aí, para mim era todo mundo igual, não tinha, nem pensava nessas coisas. E hoje em dia eu fico pensando, porque eu já fiz tanta coisa na minha vida, desde dessa época, mas tanta coisa, e nem pensava em recordar, tipo, tirar fotografia, guardar coisas do gênero, guardar reportagens, coisas. Nunca fiz isso, mas é que eu dei cada virada que você não faz ideia, né? Nossa Senhora, de Copersucar eu tive escola de dança, eu tive confecção, trabalhei fazendo stands para feiras, né? Em agricultura, imagina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. E vim parar para cá, né? E vim para cá. E pelo que você disse, né, você foi uma pioneira aí, né, a Fórmula 1, uma mulher que trabalhou fazendo a pintura ali, você, com certeza foi a primeira, né? E aí Não, acho que de mulher, inclusive, que fazer esse tipo de trabalho, acho que não tem também. Que eu saiba, eu acho que não tem. Não sei, posso estar enganada. E uma coisa que me deixou muito triste também, porque e foi o Ricardo que me avisou, meu irmão. Ele foi numa exposição, acho que não, estava tendo uma exposição, acho que no shopping center, um dos shopping centers, e estava uma coisa sobre o Copersucar. E lá, eles estavam lançando um livro, uma coisa assim a respeito. Fala do Cid Mosca, fala de todo mundo, e não fala de mim. Eu fiquei bem chateada com isso. Eu entrei em contato com eles, eu falei, pô, que pesquisa é, que research é esse que vocês fazem? Que não reconhece. Para mim, eu tenho o maior orgulho do que eu fiz, entendeu? Aí eles falaram, agora o livro já está para ser publicado, não tem como mais colocar, a gente vai colocar você no website. Não. Isso é uma coisa que eu fiquei bem chateada, para ser sincera. Por nós isso, estamos corrigindo aí. Né? Para mim é um orgulho que eu fiz. Entendeu? E muita gente sabe que eu fiz, principalmente o povo dessa temporada. Mas, não. Uma das coisas, né? Vai fazer o quê? Sei lá, vi. E, Susan, quando terminava o trabalho, tinha jeito de colocar ali pequenininho no cantinho as iniciais, assinar a obra, ou não podia fazer isso? Acho que até podia, mas eu nunca fiz. Esse é que é o problema. Eu estou falando para você, sou terrível. Na época, então, era cabeça voada. Eu só queria pintar, e ver as corridas e participar das coisas. E é uma época maravilhosa. Nossa, uma época maravilhosa. Nunca na vida vou esquecer. E você nunca mais falou nem com o Ilcinho, nunca mais Não, nunca trocou? mais, né? Nunca mais. Passou. Olha só. Mas olha, você fez parte da história assim, e está aqui
o registro para ficar guardado. Legal. Quando algum pesquisador for procurar, né, a história Uhum. da Copersucar, a história do desenho, vai encontrar essa É, entrevista e legal. obrigatoriamente vai ter que Agradeço fazer muito. essa referência. Muito legal, agradeço muito. Vamos torcer também para o pessoal da Wikipédia, né? A Wikipédia, que hoje é a grande É, enciclopédia aí do Universal, né? Que também fala assim: não, vamos fazer um verbete da Susan também, para que essa história não se perca, porque ela é uma pioneira e fez um trabalho aí que tem a ver com a história do Brasil no automobilismo. Né? é. É importante. Muito obrigada, agradeço muito. Eu que agradeço, Susan. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aqui com o nosso programa. Agradecer demais. Assim, eu estou fazendo uma homenagem a você, mas agradecer também, porque o Ricardo, seu irmão, ele é um fanzaço aqui, né? Que está É, ajudando aí também no fã-clube do Guia dos Curiosos, junto com o Albertino Viveiros. Está sempre ligado aqui, está assistindo você hoje também. E agradecer, legal. então, a família Zeppelini aí pelo carinho. Muito obrigado, viu, Suzana? Valeu, muito obrigado. Foi super legal falar com você e te conhecer. E agora nós vamos chamar aqui no nosso programa, né, um quadro que mostra que não é só a Susan que tem uma história curiosa, o mundo inteiro é curioso e a gente acompanha agora. Obrigado, Susan. Vamos De lá. nada, valeu.